Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou com um probleminha na câmera do meu celular, então vou estar fazendo a nossa aula aí, mas vocês não vão estar vendo, ou melhor, me vendo, tá bom? Mas a gente vai estar conversando hoje sobre colecistite e também sobre cirrose hepática, ok? A colecistite, pessoal, ela é um processo inflamatório da vesícula e das vias biliares, tá? A vesícula biliar, ela é um órgão, né, que fica atrás do fígado, tá bom? Que a função dela é armazenar a bile, né? A bile é um líquido que é produzido pelo fígado, ok? E aí, isso aí atua na digestão da gordura no intestino, tá bom? Só para a gente recapitular, então, o que é a vesícula, ok? A colecistite, ela pode ser na fase, né? A crise, ela pode ser na fase tanto aguda como crônica, e tá ligada à presença de cálculos na vesícula, tá? E nas vias biliares. O que pode ocasionar, né? O que acontece? Quais são as causas para que aconteça a colecistite? Na verdade, não existe uma causa específica, tá? Que formam esses cálculos. Pode ser por uma questão hereditária, ok? As mulheres têm uma tendência maior a ter, ok? Após os 40 anos, principalmente se forem mulheres obesas, né? Ou acima do peso, pode acontecer, tá bom? Apresenta uma inflamação, né? Ocasionando essa inflamação aí na vesícula e nas vias biliares. Uma das causas também pode ser uma retenção da bile, né? Alguma coisa ali dentro da vesícula que está retendo a bile, ou seja, não está eliminando a bile, e com isso acaba inflamando a vesícula biliar, tá? Uma anemia, né? Que pode acontecer um excesso de bilirrubina, tá? O que é bilirrubina? É uma substância, né? É um líquido amarelado, tá? Que é também produzido pelo fígado, tudo bem? Então, as causas da colecistite, ela acaba se dando aí por vários fatores, né? Só recapitulando, então, a obesidade em mulheres obesas, principalmente após os 40 anos, uma questão hereditária, uma retenção da bile, que acaba ocasionando uma inflamação da vesícula, né? E uma anemia que vai ocasionar, então, o quê? O excesso de bilirrubina, né? E esse excesso de bilirrubina pode provocar, então, aí a presença, a formação dos cálculos na vesícula. Tudo bem, pessoal? Bora, vamos lá, então. Quais são os sinais, né, os sintomas que a pessoa apresenta na fase aguda, tá? Cólicas, né, dores muito fortes, náuseas, vômitos, uma icterícia, né? O que é icterícia? É uma coloração amarelada na pele, tá? Por esse aumento da bilirrubina, ok? Então, quando a pessoa tem um aumento da bilirrubina no organismo, vai consequentemente ocasionar icterícia. A pessoa fica com uma coloração toda amarelada, essa parte branca nos nossos olhos fica bem amarelado também, ok? Pode ocasionar também uma acolia, né? Que são as fezes bem esbranquiçadas. Pessoas que têm anemia normalmente têm acolia, tá bom? Uma colúria, né? Que é uma urina escura,
na cor bem de Coca-Cola mesmo, tá? Uma dor intensa, né, no hipocôndrio direito. Lembrando que o hipocôndrio direito, se nós dividirmos o nosso abdômen em 4 partes, né, na parte do hipocôndrio direito, nós temos então a nossa vesícula, tá? Quando a pessoa está na fase crônica, quais são então os sintomas que ela apresenta? Cólicas, né, esporádicas, então assim, não é sempre que vem essa dor, são dores mais espaçadas, tá? Intolerância a alimentos gordurosos, a pessoa começa, se ela come alguma coisa gordurosa, ela tem vômitos, ela tem náusea, ela tem mal-estar, tá? As dores no hipocôndrio direito continuam, né? Acompanhadas aí de uma hipersensibilidade na palpação. Então, toda vez que nós palpamos a região do hipocôndrio direito, essa pessoa vai nos mostrar que está sentindo dor, tá bom? O diagnóstico, então, ele é feito através do exame físico, né? Uma anamnese, uma colicistografia, né, que é um exame através de vídeo para poder identificar se a vesícula está com cálculos, exame laboratorial, que é a dosagem de bilirrubina, tá? Para saber o quanto tem dessa bilirrubina, para saber o quanto essa pessoa está com esse aumento aí dessa substância, tá? O tratamento, então, é feito através de antiespasmódicos, né? Os antieméticos, a dieta sempre leve, pobre em gorduras e condimentos e evitar bebidas alcoólicas. Quais são, então, pessoal, os cuidados aí de enfermagem para a gente aplicar na pessoa que tem colicistite? Orientar sobre a importância, né, da dieta hipogordurosa, lembrando que hipo é sempre pouco, menos, baixo, né? Pobre em condimentos, tá? Orientar sempre essa pessoa que ela deve abolir totalmente o uso da bebida alcoólica, observar a característica da pele, tá? Para identificar aí a icterícia, observar características das eliminações fisiológicas, tanto diurese quanto fezes, e coletar material, né, caso precise para exame aí que os médicos devam pedir, tá? Administrar também medicamentos, né, conforme prescrição médica, preparar paciente para exame, deixá-lo sempre bem orientado com relação a qualquer exame que ele vá fazer, tá bom? Preparar o paciente caso haja uma cirurgia, né? Se atentar ao risco de jejum, ao risco de a pessoa saber que não pode se alimentar, que não pode beber líquidos, tá bom? E orientar a importância da dieta, né? Quando nós falamos nessas questões de orientar, de estimular o paciente, de atentar esse paciente quanto ao tratamento, quanto os cuidados, é muito importante para que a gente possa efetuar o nosso trabalho com eficácia e esse paciente, então, amenizar pelo menos os sintomas que ele esteja apresentando no momento, ok? Agora nós vamos estar falando um pouquinho, então, pessoal, de cirrose, né, hepática, que é aí uma, vamos dizer aí, consequência, né, de todo esse processo aí da colicistite, de todo o processo aí de inflamação no fígado, né, atingindo o fígado, tá bom? A cirrose, então, pessoal, ela é
são lesões, né, no tecido hepático, né, no tecido do fígado, né, que acaba formando cicatrizações, né? Cada lesãozinha que apresenta no fígado são marcadas no fígado através de cicatriz, tá? Formando então aí um tecido fibroso. Quando nós falamos de tecido fibroso, nós estamos falando de um tecido um pouco mais endurecido, tá? Quando nós falamos também nesse tecido um pouco mais endurecido, nós estamos falando como se fossem algumas deformações que vai acometendo o fígado, tá bom? Só para a gente conseguir entender, né? Tentar imaginar aí o que vai acontecendo com o nosso fígado, tá bom? Não existe, né? Uma causa específica que possa dar aí para cirrose, né? O alcoolismo, ele né, o alcoolismo aí crônico, ele é um dos fatores bem importantes, tá? O que nós precisamos, só fazendo um adendo, o que nós precisamos entender e sempre orientar as pessoas leigas mesmo com relação a isso é o seguinte: sempre quando se fala em cirrose hepática, acaba acontecendo que as pessoas já ligam o nome de cirrose hepática, dessa patologia, ao alcoolismo. E na verdade não é, tá? São vários outros fatores que podem acometer o fígado de uma pessoa e ela pode vir a desenvolver a cirrose, tá bom, pessoal? Então, só para a gente tomar muito cuidado e sempre que possível orientarmos as pessoas ao nosso redor, as pessoas quando nós estivermos trabalhando, porque sempre existe essa coligação aí, tá? Mencionou o nome cirrose hepática, as pessoas ligam ao alcoolismo, tá? E nem sempre é isso, ok? Claro que o alcoolismo, ele é um dos fatores bem importantes para se desenvolver a cirrose, tudo bem? Voltando então, a desnutrição também pode ocasionar aí essa cicatriz no fígado, exposições, né, a algumas substâncias hepatotóxicas, né, a esquistossomose, nossa, tá difícil falar essa palavra, a própria hepatite, obstrução biliar, infecção, né, infecções podem ocasionar aí também a cirrose, tá? Uma probabilidade maior, né, uma incidência maior aí para que as pessoas desenvolvam a cirrose está em homens, né, na faixa etária aí entre 40 e 60 anos de idade, tá bom? A doença, pessoal, ela pode, né, desenvolver, né, pode levar anos para se desenvolver, né, anos para se manifestar todos os sintomas, tá bom? Uns podem acontecer mais tardiamente, outros mais precocemente, tá bom? Os que apresentam sintomas precoces da doença são pessoas que apresentam febre, né, febrículas, tá? A icterícia, náuseas, vômitos, flatulências, né? Distúrbios intestinais como diarreia ou obstipação intestinal, né? Uma hepatomegalia, né? Que é o aumento do fígado, tá bom? E uma astenia, que é a perda da força física, tá bom? Os sintomas mais tardios é uma diminuição do fígado,
tá? Porém, um aumento do baço, tá? Que é a esplenomegalia. Uma ascite, que é um acúmulo de líquido na cavidade abdominal. Icterícia, hipertensão, né? Algumas artérias no rosto, elas acabam ficando dilatadas na parte da face e do tronco, tá bom? Anemia, edema, hemorroidas, hematêmese, melena, uma astenia intensa, né? Que é totalmente essa perda da força física, tremores, delírios, convulsões e coma, né? Até todos esses sintomas até chegar no coma. O que é então? Qual é o diagnóstico, né, que é feito para cirrose? Através da anamnese, o exame físico, o exame laboratorial, né, que é a dosagem de TGO e TGP, tá? Uma ultrassonografia, né, e uma elastografia hepática. Para que serve a elastografia hepática? Para avaliar qualquer tipo de doença no fígado, tá bom? Dentro dos tratamentos aplicados aí, se recomenda então o repouso, né? Uma dieta hiperproteica, hipervitamínicas, né? Com as vitaminas A, B, C e K, né? Hipossódica, totalmente sem sal. Isso caso o paciente apresente edema, né? Para diminuir o inchaço, e também uma ascite para diminuir essa quantidade aí de líquido que está se acumulando no abdômen dele, né? Abolir totalmente o álcool e hepatoprotetores, ou seja, medicações que vão aí proteger o fígado dessa pessoa, tá? Suplementos vitamínicos, diuréticos para ajudar na eliminação do edema e da ascite, antieméticos, né? E uma sonda de Blackmore para caso a pessoa tenha hemorragia, né? Nas varizes do esôfago, tá? Uma hemoterapia, né? Que é uma infusão de sangue, isso se houver necessidade, tá? Dentro dos cuidados aí de enfermagem que nós vamos aplicar para esse paciente, claro que o apoio emocional a gente não entra só na questão da cirrose, como em qualquer outro, né, tratamento, né? Nós devemos, é a nossa função e obrigação aplicar aí o apoio emocional, orientar e proporcionar o repouso, controlar o peso diariamente dessa pessoa, para que o inchaço, né, tanto o edema quanto a ascite, ela provoca, né, consequentemente um aumento do peso, tá? Observar a característica, né, as características da diurese, da pele, controlar rigorosamente os sinais vitais dessa pessoa, tá bom? Administrar os medicamentos, né, conforme a prescrição médica, estimular a alimentação, a pessoa fica muito sem fome, né, inapetente, tá? Medir circunferência abdominal dos pacientes que estão ascíticos, né? Então, todo dia é feito a medição da circunferência abdominal. Observar as características das fezes com relação à diarreia ou obstipação ou sangramento, né? Observar se essa pessoa está tendo alterações mentais e aplicar algumas técnicas aí, se for necessárias, de contenção, tá?
caso necessário, tá, pessoal? Nós não aplicamos medidas de contenção sem orientação do enfermeiro e sem orientação médica, ok? Isso não é mais permitido, tá bom? A agitação, ela acontece, pessoal, também por conta de uma gravidade da insuficiência hepática, tá? Prestar, né, todos os cuidados aí, principalmente pacientes que estão com sonda Blackmore, tá? Por conta das hemorragias, né? Ver a drenagem, ver se está drenando, ver se está a característica desse líquido, né? Se está totalmente sanguinolento, se está puro sanguinolento, que é com pus, tá bom? Precisamos observar muito essa drenagem aí desse líquido que está vindo aí dessa sonda. Prestar os cuidados, né, com relação à administração de hemoterapia. A partir do momento da próxima aula, nós vamos entrar em sistema hematopoético, então nós vamos aprender sobre transfusão sanguínea, sobre os cuidados de enfermagem com relação à hemoterapia, né? Quando se infunde sangue, quando se infunde plasma, quando se infunde plaquetas, crio precipitado, enfim, qualquer tipo de infusão, né? Administração de hematoterapia. Existem alguns cuidados específicos e nós vamos aprender no próximo capítulo, ok? Coletar material, né? Caso haja aí necessidade, solicitação médica aí de material para algum tipo de tratamento específico aí, ok? Bom, pessoal, hoje então nós encerramos o capítulo de sistema gastrointestinal. Fizemos a primeira avaliaçãozinha na aula passada. Eu ainda não corrigi as provas, estou em processo de, né? Com relação às atividades, uma colega aí de vocês, né? Uma aluna questionou a questão da correção. Eu realmente respondi a ela que eu não tinha corrigido. Não houve tempo, né? Porque também não coloquei na plataforma. As próximas atividades eu colocarei na plataforma já com a correção para que vocês possam fazer e já saber as respostas, tá? Para ficar mais fácil, né? Mas dentro em breve, se Deus quiser, estaremos todos juntos aí em aula presencial. Vai ficar mais fácil, tá? Uma outra questão, né? Que eu conversei à parte com uma colega de vocês, uma aluna, foi sobre a questão que eu anulei na prova. Não fiquem preocupados se caso vocês entenderam a questão e responderam de acordo com o que vocês entenderam. Não tem problema, essa é uma primeira avaliação que nós fizemos, teremos muitas outras, teremos trabalhos a fazer. Então, como eu disse no início da nossa disciplina, a clínica médica é uma disciplina bem extensa, é uma disciplina que nós fazemos muito trabalho, eu aplico bastante caso clínico para que vocês passem a tentar juntar sinais, sintomas, tratamento, diagnóstico, cuidados de enfermagem, tudo junto, para que vocês tentem elaborar e visualizar quando vocês estiverem dentro do hospital, tá bom? Então, fiquem em paz que vai dar tudo certo, ok? Um abraço, até mais.